Vamos então para a primeira heresia de origem adventista. De acordo com o Adventismo, os escritos de Ellen White têm o mesmo grau de inspiração da Bíblia Sagrada. E de acordo com um representante do Adventismo na televisão, os livros de Ellen White só não são canônicos porque não estão na Bíblia. Mas eles têm o mesmo nível de inspiração, o mesmo grau de inspiração da Bíblia. Porque segundo ele, ou a inspiração é de Deus ou é do diabo. Como ele não entende que seja do diabo, então ele afirma que é de Deus. Mas não poderia ser também fruto da mente humana? Não poderia ser fruto de um pensamento humano? Que tem 3 origens de revelação. Primeiro, a de Deus. Segundo, a do próprio homem. E terceiro, a de Satanás. Mas ele disse que é de Deus, que é inspiração, que os livros são de origem de inspiração divina. Então, essa é uma grande heresia. Por quê? Porque se esse livro é inspirado pelo Espírito Santo, então ele é canônico. Ele serve para todas as pessoas em todas as épocas. Mas como podem ser inspirados? Se estão eivados de erros, se estão cheios de erros, de profecias que não cumpriram, e como algumas coisas que nós veremos aqui, que estão nestes livros, então, por conta disso, não dá para entender que são inspirados. Segunda heresia de origem adventista, que foi revelado, Ellen White diz que foi revelado a ela o dia e a hora em que o Senhor Jesus Cristo voltará. Mas é interessante que na Bíblia está escrito que daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos que estão no céu, mas unicamente o Pai. Mas ela disse que a ela foi revelado o dia e a hora da volta de Jesus. Portanto, segunda heresia de origem adventista, porque essa afirmação dela bate de frente com a revelação bíblica. Terceira, que existe apenas um arcanjo, e o nome desse arcanjo é Miguel, e inclusive esse Miguel é Jesus. Ora, o Adventismo professa isso na atualidade, mas a própria senhora White acaba desmentindo, porque ela fala de arcanjos. Inclusive, no Inário Adventista, se eu não me engano, acho que é o hino de número 15 ou 19, fala sobre o coro dos arcanjos. Ora só, que contradição. Se o Adventismo professa que existe apenas um arcanjo, mas ao mesmo tempo Ellen White diz que tem mais arcanjos, fala sobre os arcanjos, e o Inário Adventista também, como é que pode haver somente um arcanjo? Mas não é por causa disso, é porque a Bíblia também diz que existem mais de um arcanjo, como está ali em Daniel 10, 13, Michael, Hadi Hassarim, Harishonim, ou seja, Miguel, um dos primeiros príncipes, como nós já tratamos em 2 vídeos aqui no canal, falando sobre se Miguel é o único arcanjo. E nós vimos através desses estudos que Miguel não é o único, porque além de Miguel existem outros arcanjos. Portanto, está aí uma heresia de origem adventista. Mais uma, que existem 2 lagos de fogo. Pasme. 2 lagos de fogo, mas a minha Bíblia fala apenas em um. Um em que a besta e o falso profeta, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20, está escrito assim, ó. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Olha agora o 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Percebe? Então, Satanás não foi lançado num lago de fogo diferente, mas no mesmo lago de fogo, onde já se encontrava a besta e o falso profeta. Portanto, esta é mais uma heresia de origem adventista. Então já falamos de 1, 2, 3, 4. Vamos para a quinta heresia de origem adventista. Que existe uma árvore da vida em cada planeta, mas somente Adão pecou. Existe aí um professor, doutor, um vídeo correndo na internet, onde ele afirma que em cada planeta existe uma árvore da vida, mas infelizmente somente Adão foi lá
e comeu daquele fruto e pecou. E os demais seres desses outros planetas não comeram e por isso não pecaram. Mas onde está isso na Bíblia? Mais uma heresia de origem adventista. Vamos para a sexta heresia de origem adventista? Que existem seres habitando outros planetas. Olha, muito parecido aí com a doutrina espírita, né? Do poligenismo, porque eles acreditam que além de Adão e Eva, Deus criou outros seres para habitar. Não somente o planeta Terra, mas também outros planetas. E nesse quesito, o adventismo está de braços dados com o espiritismo, que acredita que existem vida inteligente habitando em outros planetas. Vamos para a sétima heresia de origem adventista. Que Adão só não se apresentou diante de Deus, naquela passagem de Jó 1, versículo de número 6. Olha só, em Jó 1, 6, é revelado aqui algo bem interessante. Olha só, Jó 1, 6. Vamos lá? Está escrito assim, olha. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Segundo o Adventismo, Satanás, ou melhor, Adão, só não esteve nessa reunião, não se apresentou diante de Deus, porque ele pecou. Porque essa reunião aqui dos Bnei Ha-Elohim, os filhos de Deus, segundo eles, é uma reunião de habitantes de outros planetas. E aí era para Adão estar junto. Satanás apareceu lá de intruso, e Adão era para também comparecer, mas não compareceu porque pecou, senão ele estaria nesta reunião como representante do planeta Terra, assim como os outros seres se apresentaram ali como representantes dos seus respectivos planetas. Mas interessante, a Bíblia afirma isso, mais uma heresia de origem adventista. E agora vamos para a última heresia de origem adventista, que Jesus só entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, em 22 de outubro de 1844. E essa invenção aqui da entrada de Jesus lá no Santo dos Santos, em 1844, é simplesmente para encobrir a grande decepção. Porque foi profetizada a volta de Jesus em 1843, 1844, e ele não compareceu, e ele não veio. Portanto, para justificar essa grande decepção, que houve uma grande frustração, que muitas pessoas venderam fazendas, venderam casas esperando Jesus, foram lá, subiram no monte e Jesus não voltou. E aí, para justificar, eles dizem o seguinte: nós erramos o local, mas não a data. O local não era na terra, o local era no céu, que Jesus estava no lugar santo, aguardando uma oportunidade para ir para o Santo dos Santos. E vai Jesus em 1844. Só que Estevão, já no primeiro século, quando estava sendo apedrejado, ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Só que fora isso, no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, olha só que interessante. Vamos ver. Está escrito assim, olha, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, que é Deus, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, vamos ver quem é ele, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão da direita daquele que estava sentado sobre o trono. Tomou da mão de Deus. Olha só. Então ele estava lá, junto. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos,
porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem é ele? Jesus. Como é que ele só entrou em 1844? Se ele já está aí. E ainda, Hebreus capítulo 1, versículo de número 13, mostra que Cristo está assentado à destra da majestade nas alturas. Olha só. Já mostra aqui, olha, que ele assentou-se, olha. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Portanto, se Jesus já é visto lá nos céus, lá no trono, e assim ele diz, assim como eu assentei com meu Pai no meu trono, no seu trono, vocês também assentarão comigo no meu trono. Então ele assenta com o Pai no trono, ele recebe o livro da mão do Pai, Estevão vê ele assentado, ele à direita do Pai. Aqui Hebreus diz que ele assentou à destra da majestade nas alturas, e vem o Adventismo me dizer que ele só entrou lá em 1844. Portanto, mais uma heresia de origem adventista.